Quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite, que está num livro de Juízes, capítulo número 6, todos os anos. Eu prego pelo menos 2, 3 vezes nesse texto. É um texto que fala muito comigo. E hoje eu quero falar sobre os altares de Gideão. Falar sobre altar não é falar do velho modelo de culto da antiga aliança, não é falar de uma estrutura de pedras não lavradas, ou um monte de barro, que também era usado, mas é falar de adoração, de comunhão, de vida com Cristo. Olha que maravilha! E é por isso que às vezes a gente usa, não é, esses antigos símbolos da velha aliança para uma aplicação para as nossas vidas hoje. E eu quero compartilhar aqui sobre os altares de Gideão. Juízes capítulo 6, versículos de 22 a 26. Diz o texto: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, Jeová Shalom, né? Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto deste lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Olha só, até aí. Quando nós olhamos a história de Gideão e a visitação do Senhor a este homem, a palavra, ela vai trazer o quadro histórico, o panorama histórico. E o panorama era extremamente desfavorável, porque os homens de Israel haviam pecado gravemente contra o Senhor. Homens, mulheres, obviamente, o povo de Israel. Pecado gravemente contra o Senhor. E o Senhor os havia entregue durante 7 anos na mão dos midianitas. E os midianitas, eles não pouparam Israel. Eles predavam tudo o que Israel plantava. Eles saqueavam suas lavouras. Eles levavam seus rebanhos. Então Israel começou a empobrecer. O povo passou por uma situação muito difícil. Muito difícil. E quando Deus chega a este homem, ele era um homem abatido, um homem sem forças, um homem prostrado, um homem que não via esperança diante dos seus olhos. E ali o anjo do Senhor, uma teofania, fala com Gideão, faz uma saudação a Gideão, que Gideão se espanta. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão demonstra o abatimento da sua alma, a sua fraqueza espiritual, emocional, quando ele diz: Senhor, se Deus é conosco, por que nos adveio tantas coisas ruins? Por que nós estamos passando por um período tão difícil? Estou parafraseando aqui, não é? Mas é isso que ele queria dizer. Por que nós estamos passando por tanta dificuldade? E então o texto que nós acabamos de ler, quando Gideão percebe que ele não estava falando com um profeta,
quando ele percebe que ele estava falando com um ser sobrenatural, e não qualquer ser, porque ele vai dizer aqui, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: "É de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face." Então ele temeu morrer, porque ele olhou para dentro de si, e ele viu que havia ali pecado, e esses eram os porquês de tantos problemas, de pobreza, de opressão, de humilhação que estava acontecendo em Israel. Mas o Senhor usa de misericórdia com ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E o Senhor então vai falar com este homem de uma forma muito poderosa e usar este homem de uma forma muito poderosa. Olha só, a palavra grega, a palavra hebraica, na verdade, para altar é misbar, lugar de sacrifício. O altar sempre foi tido como lugar de oferta, de sacrifício, de adoração. E o altar tinha esses significados extraordinários. Quando alguém levava uma oferta, levava com um propósito. E aquilo fazia com que o altar, ele fosse o palco, ele fosse o instrumento para se adorar a Deus pelo propósito. Então alguém teve uma boa colheita, levava ao altar uma oferta e dizia: essa é uma oferta pacífica ao Senhor, esta é uma oferta de gratidão. Alguém pecou, levava uma oferta e ali trazia um significado mais específico ao altar, porque ali era o lugar da reconciliação, do perdão, da restauração. Olha só, e todos os grandes homens que você vê na história passada do povo de Deus, do povo de Israel, você vai ver que eles edificaram altares ao Senhor. Você vai ver Noé, quando Deus faz uma aliança com ele que não destruiria mais o mundo através das chuvas, e deu o arco como símbolo da aliança, o arco-íris, né, que a gente conhece, e é tão lindo quando a gente vê um arco-íris formando. Olha lá, um arco-íris, e a gente lembra e diz: meu Deus, isso é um símbolo da aliança, porque não existia arco-íris. Deus deu neste momento como um símbolo de uma aliança que ele fez com Noé para não destruir mais a humanidade pelas águas. E Noé edificou um altar ao Senhor e adorou ao Senhor ali. Abraão edificou altares. Isaac, Jacó, Moisés, todos estes, Josué, eles edificaram altares ao Senhor, altares em gratidão, altares em adoração, altares para sacrifício, altares que demonstraram que o altar é lugar de renúncia, é lugar de entrega total, como Abraão, lá no Moriá, no Monte Moriá, quando ele coloca Isaac sobre o altar, ele estava dizendo a Deus: tudo é teu, Senhor, na minha vida, não há reservas, tudo o que me deste, tudo o que me concedeste. Então, ali estava a representação naquele altar de um lugar aonde se conectava com Deus. Olha que coisa, hein? Mas Gideão também, ele foi um homem que a sua vida tem as marcas dos altares. Os altares de Gideão. Gideão edificou 2 altares a Deus. E antes de eu falar desses 2 altares que ele edificou a Deus e o significado desses altares, eu não posso deixar de falar e lembrar que antes de Gideão edificar o seu primeiro e posteriormente o seu segundo altar a Deus, amando de Deus, esse segundo, ele comungou de um altar pagão, ele comungou de um altar profano, que o seu pai, no meio da sua família, no meio da sua tribo, e ele era da tribo de Manassés, edificou um altar a Baal, uma entidade fenícia, um deus adorado por muitas
nações que estavam em torno, não só na Fenícia, os fenícios, não é? Mas muitas nações de Canaã. Israel então se apropriou desses maus costumes e edificou um altar a Baal. E Gideão comungou desse altar que estava na sua família, comungou deste altar que estava na sua casa. E o resultado, porque o altar que você edifica, ele traz uma apropriação, ele traz uma reivindicação. Quando você levanta um altar a uma entidade, aquela entidade reivindica de você uma submissão, reivindica de você uma adoração. Você sabe, quando você tem lá aquelas pessoas que fazem aqueles altares e enchem de ídolos ali, aquilo não é só algo decorativo, aquilo é algo de força, de poder espiritual. E aquelas entidades que agem através daqueles ídolos que nada são no mundo, como diz o apóstolo Paulo, eles vão trazer reivindicações, porque você levantou um altar a eles. E um altar levantado a Baal foi um laço na vida do povo de Israel. E por isso o povo pereceu. E por isso o povo sofreu. E a razão de sua decadência, tanto do ponto de vista financeiro, mas especialmente do ponto de vista espiritual, moral, porque estes deuses que eram, entre aspas, adorados por essas nações gentílicas, eram dados à depravação, e os seus oráculos incentivavam os cultos de fertilidade da terra, através da abominação ali, que era adorada, mas através daquelas prostitutas cultuais, muita depravação, muita coisa, filhos queimados ao fogo, coisas horríveis eram praticadas. Mas então Gideão comungou de um altar que a sua tribo havia levantado em Israel. Olha só, o nome de Baal significa Senhor. E quando muitas vezes você edifica um altar a estas entidades, ou não necessariamente a elas, e quando eu digo você, eu não estou me referindo à igreja de Jesus, é claro, mas eu estou me referindo às pessoas que muitas vezes, sem conhecimento, elas vão e edificam altares a ídolos mortos, invocam estes ídolos a entidades que são nada mais do que entidades demoníacas que agem por trás disso tudo. Confira o texto depois em 1 Coríntios, capítulo de número 10, como Paulo é bem claro ao falar sobre isso. Eu cito o texto para que não haja dúvida de que isso não é achismo de pastor. Essa mensagem um dia talvez seja ouvida por outras pessoas que digam, não, mas não pode ser assim. Meu querido, leia a palavra do Senhor, porque esta é a verdade que nos liberta. Este é o conhecimento que nos transforma. Então ele se tornou o Senhor. Essa entidade se torna Senhor deste povo e os oprime e os destrói. Agora entenda que mesmo nós, antes desse estado de transformação operado por Jesus na cruz do Calvário, nós tivemos os nossos altares. A maioria de nós, alguns desde criancinha, tiveram, graças a Deus, ali salvaguardado pelos seus pais com a fé em Cristo, tiveram então ali a bênção de crescerem na presença do Senhor. Mas olha só, a maioria de nós não. E levantamos altares, e não necessariamente altares físicos, ou altares a entidades. Não só são entidades, ídolos, que são adorados, mas existem muitos altares que às vezes estão em nossos próprios corações. Altares a pensamentos, a costumes, a práticas, a vícios carnais, e nós nos apegamos a isso, nos apegamos às coisas que desonravam os nossos corpos, que eram contrárias à natureza e à vontade de Deus. Muitos, praticaram até o que é contrário à natureza. O apóstolo Paulo fala sobre isso de uma forma extraordinária lá em
Romanos capítulo de número 1, se entregaram à depravação e mais do que isso, consentiram com aqueles também que se entregavam a ela. Mas isso, queridos, é para que saibamos, porque às vezes nós olhamos para histórias como a de Gideão, e nós então, de uma forma acertada, criticamos isso. Mas nós não podemos nos esquecer que alguns altares foram levantados por nós, ou muitas vezes pela nossa tribo, pelo nosso hall de relacionamento, pela nossa família, costumes que você praticou no passado, que você vivia ali, né? Quantas vezes maridos fizeram suas esposas sofrerem, porque o altar de tomar todas, da bebida, era mais forte do que qualquer coisa. Quantas vezes também mulheres, né, estão ali cheias de rancor. Quantas vezes crianças, até, eu não estou falando obviamente de crianças, de bebês, mas a criança, ela tem a rebeldia no seu coração. E às vezes você tem lá aquele garotinho, 6, 7 anos de idade, já está se insurgindo contra a obediência aos pais. E a gente já vê, quem tem filho sabe disso. A gente já vê, desde pequeno. E muitas vezes aquele altar vai ficar ali. E o narizinho já está em pé. Nós muitas vezes, queridos, compartilhamos desses altares. Altares profanos, altares carnais. Altares que nos afastaram do Senhor. Estes pensamentos, sentimentos, vícios e práticas carnais que dominaram durante tempos os nossos corações, determinaram nossa postura em relação à vida. Assim, eles agiam como altares profanos e governavam nossas ações. Eu vou voltar um pouquinho a isso aí, mais à frente. Mas então eu quero falar dos altares, dos 2 altares que Gideão edificou. O primeiro altar que Gideão edifica, ele o chama de o altar da paz. O Senhor é paz. Quando ele compreendeu que ele tinha visto o anjo do Senhor, uma manifestação divina, ele temeu por sua vida. E por que ele temeu por sua vida? Porque ele sabia que no lugar do altar de Deus, havia um altar profano na sua vida. Que no lugar do altar de Deus, lá na sua casa, na sua parentela, no meio dos seus amigos, havia um altar profano. E quando ele é confrontado com isso, ele teme a sua morte. Ele teme a sua destruição. Mas então o Senhor vem e diz a ele que ele não temesse, que ele não iria morrer. E por que Deus disse isso? Porque apesar do seu pecado ser algo que ele não podia esconder, estava ali aquele que perdoa pecados. E o que Deus estava dizendo: você não vai morrer, porque eu perdoo o seu pecado, Gideão, e te dou uma oportunidade de uma nova vida. Pare para você pensar. Esse é um altar de paz. É um altar que todos nós aqui, em Cristo, um dia edificamos para o Senhor. Quando nós fomos reconciliados com Deus, esse altar foi levantado, o altar de paz para a glória do nome do Senhor. O autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo é a nossa paz. E ele nos reconciliou com Deus, trazendo paz entre nós e o Senhor, e entre os gentios e os hebreus. E esta paz que Cristo trouxe, não é uma paz que abrange apenas uma condição, ou um âmbito natural, humano, secular, mas é uma paz entre nós e o Criador, porque o nosso pecado foi perdoado e apagado de nós. Este é um altar que nós edificamos quando recebemos a Cristo. É um altar de alegria. É um altar que edificamos na igreja no dia que nos convertemos, que edificamos na célula no dia que convertemos. É um altar maravilhoso,
o altar da comunhão, o altar da restauração com Deus, da paz com Deus. Tem uma canção que a gente canta, né? Tenho paz com Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Existe na vida de todo cristão um altar de paz. Se você é um cristão verdadeiro, esse altar está aí no seu coração. Efésios 2, 13 a 19 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma só humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, nós gentios, e paz também aos que estavam perto, os hebreus. Porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Que altar extraordinário é o altar de paz com Deus. É um altar que simboliza que o nosso pecado foi perdoado. Isso está na nossa vida, esta marca é indelével. O nosso pecado foi perdoado por Cristo. A razão da inimizade, a razão do juízo de Deus sobre nós foi retirado de nós, para que possamos viver nesta santa paz com o nosso Criador. É aquele fio de comunhão que vem da eternidade, que ligava-nos a Deus e foi rompido no Éden, foi completamente restaurado em Cristo, para que todo aquele que nele crer possa ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Mas este é um altar que, ao nos convertermos, é um altar que a gente levanta com alegria. É um altar que a gente tem uma certa facilidade em levantar, em edificar para Deus. É um altar que no dia da nossa transformação, a gente consegue, sabe, dizer: não, eu desejo isso, eu desejo estar com Deus. E quando nós estamos na igreja, e quando nós estamos na célula, isso parece ser tão comum nesses ambientes. E tudo facilita a adoração dentro da igreja, não é verdade? Aqui todo mundo é mais crente. Você nunca vai ser mais crente lá fora do que você é aqui. Eu concordo com o Tiago quando ele diz isso. Você não vai ser mais crente lá fora do que você é aqui, né? Pelo menos, a não ser que você esteja lá em obra, fazendo algo para Deus, né? Mas no nosso dia a dia, não é como nós estamos aqui, não é como nós estamos às vezes numa célula. Aqui você veio para adorar, vim para adorar-te, não é? Aqui a gente veio para adorar, a gente veio para buscar, a gente se fortalece na mensagem, a gente se fortalece no louvor, a gente se fortalece no testemunho do irmão, no abraço do irmão. Então aqui é fácil manter o nosso altar de paz. Lá na célula nós estamos abraçando uns aos outros, nós estamos fortalecendo uns aos outros. É tão mais fácil manter um altar de paz edificado. Mas agora vem o segundo altar, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Porque talvez Gideão pensou: estou em paz com Deus, acabou tudo. Já edifiquei o meu altar, como aqueles que vieram antes de mim, os homens de Deus. Deus disse que eu não morreria, porque com certeza perdoou o meu pecado. Então eu já levantei o altar, e já o batizei por este nome extraordinário, altar de paz. Deus é paz. Deus é paz em nossa vida. Maravilha. Mas então diz a palavra do Senhor que Deus vem a Gideão. E Ele agora manda que Gideão edifique um altar, que não é um altar fácil de ser edificado.
que não é um altar que nós tenhamos respaldo de uma congregação ou de uma célula. É um altar que Deus diz: volta agora à tua casa. E ali você vai levantar um novo altar. E que altar é esse, Senhor? Este é o altar do teu testemunho. Esse é o altar em que você vai testemunhar de que agora você tem uma aliança comigo. Mas tem um detalhe que torna tudo mais difícil. Para você edificar este altar, você precisa destruir os altares que antigamente estavam ali. Os altares dos quais você fez parte. Os altares dos quais você comungou. Os altares que muitas vezes você até ajudou a edificar. Então Deus dá uma ordem a ele: vai, destrói o altar de Baal e levanta um altar ao Senhor teu Deus. Olha como Deus já se apropriou ali, né? O sujeito abriu o coração e Deus disse: então, agora você vai ser um instrumento nas minhas mãos, Gideão, mas vai lá. E aí a coisa começa a se dificultar. Quando Deus lhe manda fazer isso, como diz o nosso chavão, não é? A coisa estreita, irmãos. E assim é com todos nós. E eu quero dizer uma coisa a você: tem muitos cristãos que nunca vão conseguir edificar esses altares de testemunho. Sabe por quê? Porque para você edificar um altar de testemunho, você precisa destruir na frente de todos, ou pelo menos que todos venham a ver, que o antigo altar foi destruído. E voltar para casa e dizer: a partir de hoje, eu sou crente e não me envolvo mais com aquilo que é de conotação pecaminosa aqui. Eu não comungo mais da adoração de ídolos. Eu não comungo mais da invocação de mortos. Eu não comungo mais com a profanação do nome do Senhor. Eu não me prostro mais ao pau e à pedra. Voltar para dentro de casa e falar com os teus: hoje eu me tornei um cristão. Voltar para a tua tribo, para o hall dos teus amigos, chegar lá na tua escola, e muitos dos nossos adolescentes e jovens, eles estão ali estagnados quanto ao seu testemunho, nunca levantarão um altar de testemunho lá no meio onde eles estão estudando, trabalhando. Por quê? Porque isso vai fazer com que eles rompam com os antigos altares. Dizer aos amigos: eu sou de Cristo. Como Paulo declarou: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é uma coisa fácil. Não é fácil, meu amigo, porque muitas vezes isso nos leva para o canto. Nós somos rotulados: ah, você agora é um fanático, você agora é isso, você agora é aquilo. O altar de testemunho é um altar muito difícil de ser levantado, porque em muito nós queremos agradar a nós mesmos e muito queremos agradar aos nossos amigos, aos nossos familiares. É assim ou não é? Quando Jesus, ele liberta aquele gadareno endemoniado, que era possuído por uma legião de demônios, aquele homem se viu liberto, e o que é que ele pede ao Senhor Jesus? Leva-me contigo. Porque agora eu tenho um altar de paz. E manter o altar de paz aqui na presença do Senhor é tão bom. Mas Jesus disse a ele: não, volta aos teus, vai para a tua casa, vai para a tua cidade, vai para os teus amigos e diz a eles as maravilhas que Deus fez na tua vida, quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Vai dar um testemunho novo, vai falar com eles o quanto Deus é bom. Graças a Deus, aquele gadareno, ele era um homem de fibra, e ele voltou, e ele anunciou o que Deus tinha feito por ele. Ele era um testemunho vivo, só de andar nas ruas, liberto, já era um motivo de espanto. Mas eu digo a vocês, que é muito triste ver que muitos não têm conseguido,
edificar um altar de testemunho ao Senhor. Porque não é fácil romper e destruir o altar de Baal. O altar das antigas amizades, de pensamentos sofismáticos, enganosos. O altar de vícios, o altar de costumes carnais. Não é fácil chegar num ambiente de trabalho e quando vierem aquelas conversas, você dizer: eu já não tenho mais prazer nisso, eu não quero mais saber disso. Quando vierem as pornografias e você dizer: olha, isso não tem nada a ver mais comigo. Quando as amizades te chamarem, vamos tomar uma, e você dizer: não, eu não quero mais saber disso, porque eu tenho um altar de testemunho diante do Senhor, e esse altar eu levanto aqui no meu ambiente de trabalho. Nós queremos estar inseridos no contexto, no meio. Então aquele grupo, eu quero fazer parte disso, e querendo fazer parte disso, eu começo a fazer parte de um altar, muitas vezes, de leviandade, de um altar de carnalidade, de um altar de mundanismo, que desagrada o coração de Deus. Mas Deus disse a este homem Gideão: tudo bem com o teu altar de paz, mas todo aquele que me serve precisa ter um altar de testemunho. As pessoas precisam ver que esta aliança feita comigo não é feita só dentro da igreja, não é feita só na célula, é feita na tua família, na tua vizinhança, no meio dos teus amigos. Gideão então foi desafiado por Deus a esta tarefa. Meus queridos, como está o altar do teu testemunho? Você tem se contaminado com as pessoas que estão ao teu entorno, porque você quer ser agradável a elas? Você tem se contaminado e permitido que altares estejam dentro de tua casa, porque você não quer ser desagradável a A ou B ou C? Obviamente, você não tem muitas vezes como destruir altares que outros desejam ter, mas você não vai comungar disso. Você vai se levantar contra isso, para dizer: eu tenho um altar diferente do seu. O meu altar é um altar de testemunho de fidelidade ao Senhor. É isso que eu levanto, é isso que eu apresento, é isso que eu quero ser. Mas pastor, lá todo mundo xinga. E daí? Deus falou com Jeremias: se tu voltares, Jeremias, eu te buscarei. Porque Jeremias era um homem comissionado por Deus, um chamado de Deus. Teve alguns momentos que ele fraquejou, não na sua fé, no seu ministério, pelo nível das perseguições. Deus disse: se tu voltares, eu te buscarei. E se tu apartares o santo do profano, tu serás a minha boca. Voz de Deus, boca de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, querido, e daí que eles falam isso? E daí que eles são mentirosos? E daí que eles são profanos? Você não precisa ser, porque existe um novo altar que Deus te manda levantar, que Deus te manda erguer. E aí que eles são dados à lascívia, e aí que eles são prostitutos, e aí que eles traem, e aí que a mente deles são poluídas. Você está ali com seu altar de testemunho para dizer a eles que existe um Deus santo no céu, que quer mudar a vida deles, que quer tirar a opressão, a sujeição do pecado, o domínio do pecado de sobre suas vidas, para que eles tenham a possibilidade de levantar este altar. Eu não me conformo com um crente que abraça o pecado dos amiguinhos, que passa pano para todo mundo porque quer ser politicamente correto. Pecado é pecado. Aqui não tem nenhum de nós que não erre, não tem. Se você tiver, eu vou dizer: você precisa ir para o céu, eu vou orar para Deus te levar hoje. É para você nem se contaminar. Não tem. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E nós não vamos chamar pecado de tudo bem.
de que é que tem. Não, de jeito nenhum. É verdade, pastor Daniel? De jeito nenhum, não vamos não. Nem o pecado na minha vida. Quando eu peco, eu digo, eu pequei, Senhor. Eu errei, Senhor. Não era para ter feito assim. Mas tem gente que faz pior. E daí? A minha Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Então nós precisamos ter postura. Não é porque eles fazem. Não é porque muitas vezes nós somos até assim, admiradores de algumas áreas de suas vidas. Sempre a gente tem, né, aquelas pessoas lá na família. Não tem aquelas pessoas carismáticas. Ei, parece ser só alegria, trabalho, escola, em qualquer lugar. É assim ou não é? Você sempre tem. Você sempre tem aquela pessoa que chega chegando. Parece que às vezes tem algumas pessoas que querem imitar essas pessoas. Mas lembra de que você foi chamado para ser imitador daquele que é Senhor bendito eternamente, Jesus. Ele é o nosso referencial e aquele a quem nós devemos imitar. Então o Senhor vem a Gideão e fala com ele. Destrói o altar, destrói o poste ídolo, destrói tudo isso. E depois, então, levanta um altar a Deus. Você não pode levantar um altar de testemunho na sua vida se você está comungando do pecado. Eu sou crente, só vive envolvido com o que é errado, mentindo, né? Fazendo coisas, trapaceando, puxando ali que não é seu, fazendo coisas erradas, cobiçando. Olha só, e aí você diz que Deus vai aceitar um altar de testemunho no seu coração? Não, o que Deus está dizendo, o Deus dessa palavra diz primeiro, destrói o altar profano, e eu aceitarei o altar do teu testemunho, lá no meio do teu povo, você vai dizer, eu sou de Cristo, porque Jesus disse, olha, o que me confessar na terra, eu o confessarei diante dos anjos do Pai ali, mas o que me negar, eu também o negarei diante da face do Pai. Então vai lá e confessa quem é o teu Senhor e qual é o altar que você deseja ter. Um altar de testemunho. Que essa semana você levante um altar de testemunho lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua academia onde você malha. Porque todo mundo anda de forma depravada, você vai andar? Não. Você tem que ser como Arão, que levava no seu peitoral aqui, o nome escrito, santidade ao Senhor. Olha que coisa linda, santidade ao Senhor. Todo mundo chegava ali, sacerdotes, que eram sacerdotes de entidades pagãs, e eram confrontados com a verdade de que só existe um Deus santo e verdadeiro. E ali estava o seu sacerdote, estampando no seu peito, santidade ao Senhor. Seja como Arão. Você não precisa nem escrever, você vai viver, e as pessoas vão ver. Não que você seja perfeito, mas Deus vai abençoar a sua vida. Então este homem vai, e este homem faz o que Deus lhe manda fazer. Como edificar, o que ele fez? Algumas coisas bem rápidas. Eu enxergo aqui algumas lições para nós. Nos versículos de 27, 31, 33 a 35. A primeira coisa que eu enxergo aqui, que nós podemos ser ajudados a edificar um altar, destruir o que profanava, o que era contrário a Deus, edificar um altar de testemunho. Está no versículo 27, onde diz, então Gideão levou 10 homens. 10 homens. E eu quero te dar um conselho, não ande só. Não queira fazer as coisas sozinhos, porque juntos nós somos mais fortes, nós somos melhores. Não se isole, porque todo aquele que se isola busca os seus próprios interesses, diz a palavra. Não se isole
porque quando você se isola, você é presa mais fácil. Não se isole, porque isolado você é mais fraco, junto com outros irmãos, você é mais forte. Então ele toma pessoas que o ajudem. Às vezes você precisa dizer: irmão, me ajuda. Dizer ao seu líder: me ajuda. Eu estou com uma dificuldade de romper um pecado nessa área. Eu estou com dificuldade de dar um bom testemunho nessa área. Não há vergonha nenhuma nisso. Vergonha é você ser um crente que lá fora dá um péssimo testemunho. Que as pessoas não dizem que você é diferente, que há diferença entre você e as pessoas que estão lá te cercando. Uma segunda coisa, faça tudo no modelo de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 27. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Você sabe que tem gente que se inculca, que tem um modelo que é mais eficaz do que o modelo de Deus para a sua vida. São pessoas que nunca vão obter o resultado. Deus não disse: faz uma meia boca, esconde a lenha do altar, para que ninguém faça nenhuma oferta lá. Joga uma toalha sobre o altar, deixa o altar ali para não criar confronto, mas joga uma toalha sobre esse. Ou tu mesmo não vai lá, mas deixa ele lá. Não. Deus diz: destrói completamente o que testemunhava de uma vida separada de mim, e edifica um altar que testemunhe que você agora é um servo meu, que você agora é uma mulher de Deus, que você agora é um homem de Deus, que sua casa é casa de Deus, casa de oração. Eu acho forte quando Josué chama todo o povo de Israel, se junta ali, e ele diz: vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Vocês querem servir aos deuses do Egito ou dos deuses além do Jordão? Escolham isso. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês queiram. O que importa é que eu decido fazer uma aliança com Deus. Eu não me importo com o que vocês vão pensar. Eu não me importo com o que vocês vão achar. Eu não quero saber se os meus vizinhos vão gostar ou não, porque eu louvo ao Senhor, porque a gente está lá dando glória a Deus e aleluia. Não é não, Rai? Eu não quero saber se eles vão gostar ou não. Eu quero apenas que eles saibam que na minha casa existe um altar de testemunho, porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo do Senhor. É isso que importa. Então faz segundo o modelo de Deus. Não inventa atalhos, porque atalho faz muitas vezes com que as pessoas se percam, né? Então, uma outra coisa que eu acho muito importante, saiba que o teu testemunho vai tocar vidas próximas de você. Os homens de Manassés, de uma maneira mais reduzida, da tribo de Gideão, se insurgiram contra sua atitude. Vem cá, quem foi? Quem foi que destruiu o nosso altar? Quem foi que fez isso? Aí souberam que foi Gideão. Disseram: traz ele para fora para morrer. Olha o que é Deus. O testemunho de Gideão já tinha tocado em Joás, seu pai. Que é isso que Deus faz. Já tinha tocado. Não pense que seu testemunho vai ser recusado por todos. O testemunho de uma nova aliança com Cristo vai ser motivo de impacto na vida de pessoas que estão te cercando. E Joás saiu em defesa dele, diz: de jeito nenhum. Se esse Baal é Deus, ele que se defenda. Mas quem hoje se levantar para defendê-lo, vai perder a vida. Olha que palavra forte. Acabou a contenda, todo mundo foi para casa. O homem tinha autoridade. E através do teu testemunho, muitas vezes você alcança homens assim, homens de influência, homens de autoridade, homens que vão estar ao teu lado, pessoas da tua casa, pessoas da tua tribo, do teu trabalho, da tua escola, que vão dizer: mas que maravilha, por que você não me falou antes desse Jesus? Como eu estou feliz de conhecer Jesus. Como é bom servir a Deus.
para finalizar, eu quero só te dizer uma coisa. O altar do testemunho, ele te projeta. Por quê? Porque todo aquele que dá testemunho de Deus, Deus conta com ele, Deus levanta ele. Aquele que é acovardado, os tímidos que chegam lá, não, aqui eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente, não preciso disso. Eu tenho minha vida com Deus, eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente aqui. Esses meus colegas de trabalho, não precisa saber que eu sou crente não. Tem uma reunião de família, não diz assim, deixa eu fazer uma oração. Não, meus parentes podem não gostar disso. Podem não gostar disso, eu não quero problema com ninguém. Mas olha só, quem tem altar de testemunho é levantado por Deus. Versículo número 33. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar a trombeta, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Olha a mudança de um homem que há poucos dias estava malhando o trigo dentro de um pequeno tanque de pisar uvas, escondido, amedrontado, desesperançado. Mas o altar de testemunho é forte, irmão. O altar do testemunho nos projeta, nos levanta, nos leva a novos níveis de influência. Quando testemunhamos de quem somos em Deus, quando o nosso testemunho é de homem de Deus, de mulher de Deus, não perfeitos, temos muitas falhas, mas de quem está lutando para ser agradável ao Senhor. Enviou, versículo 35, mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Assé, Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Quando você dá testemunho do senhorio e do governo de Deus na sua vida, do senhorio de Cristo na sua vida, o Senhor sabe que pode contar contigo. E o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te projetar. E ali não será mais aquele homem e aquela mulher restrito a um ambiente, temeroso, mas alguém que é usado por Deus para liderar, para estar à frente, para mover o mundo espiritual, o reino espiritual, mover pela oração, mover pela ação, mover pelo testemunho e em frente, ser aquele líder que vai ganhar almas, ser aquele líder que vai influenciar. Olha só, o altar do testemunho vai projetar você, que você guarde essa bendita palavra no seu coração. Vamos colocar em pé, vamos.